Beleza. Põe para rodar. Ah, vai atualizar agora. Que bom, foi rapidinho. HiFusion. Eu escrevi HiFusion errado, tá HiFusion. Aí, o web. Vamos abrir esse cara aqui. E serve. Aí eu tenho que voltar aqui no Google Chrome. Ir lá no Virtify. Aqui, introdução, layouts pré-feitos. Esse cara aqui, né? Contato. Sim mesmo. Sim mesmo. Então, vou copiar isso aqui. Então, lá no app.view, antes do vappbar, vou colocar isso aqui. Aí eu só preciso voltar aqui. No appbar ele colocou esse cara aqui. Que eu tinha tirado, né? E ele tem os atributos lá embaixo. Esses caras aqui. Eu nem tenho script aqui. Aham. Copiei o script inteiro. Chegou no ponto que eu queria. Você falou o que eu queria comentar. Ó, se eu vir aqui no meu terminal e acessar aqui, ó, tá lá, tá funcionando, ó. Só que eu quero que vocês aprendam o que cada pedacinho significa, tá? Por exemplo, Certo. as properties. Essas propriedades é justamente esse código-fonte, então a gente não precisa. Então você viu que eu nem copiei ele, né? O data. Uhum. Eu acho que isso aqui fica extremamente complicado de entender uma arrow function dentro de uma propriedade principal, porque ela é uma função, né? Então eu já declaro ela como função mesmo, coloco o return, né? E beleza. Aí, vamos lá. Dentro do... Vou mostrar aqui. Dentro do drawer, virou um salseiro, cara. Porque, ó, o drawer é só isso aqui. O resto é uma lista. Né? O que é o drawer? É só esse botãozinho aqui, ó. É esse texto branco aqui, ó. Se eu recortar isso aqui, ó. Olha lá, ó. É só isso aqui. Então aqui dentro eu posso pôr qualquer coisa. Michel viu que você colocou a lista, né? Funcionou. Eu posso colocar o botão. Uhum. Posso vir aqui e colocar o... Ele só não fica alinhado bonitinho, né? bbtn. A. Olha lá, ó. Posso colocar botão, posso colocar o que eu quiser ali dentro. Mas no caso, a lista já fica mais organizada. Então, se eu quero mexer nesse cara aqui, eu já vou procurar aqui, ó. Componentes. Listas. Aí aqui tem toda a documentação das listas, né? Beleza. Então, o que ele faz? Ele cria um template para percorrer todos os itens. Vamos minimizar aqui. O que são os itens? Vamos ver lá embaixo. É um array, né? E aí, o primeiro objeto, ele tem um atributo ícone, né? E texto. O segundo também, o terceiro também. O quarto, ele tem o ícone, tem o ícone alt. Vocês perceberam que ó, isso aqui é a coisa mais capetagem do mundo. Porque o certo seria fazer isso aqui, ó. Né? E depois você converter. Mas o JavaScript aceita.
Aí isso aqui já parece CSS, né? Mas tá, não é o foco. Aí ele tem o text. Por que que ele tem esse com out? Provavelmente o componente lá, ele recebe o atributo quando ele altera, né? Aí ele tem um model que ele tem os filhos, que tem a mesma estrutura que tem aqui, ó, icon e text. Então, ó, esse labels, vamos ver aqui o que é o labels, ó, labels. Tem a expansão. Isso, é um grupo, né? Uhum. Então, a gente sabendo dessa estrutura, vamos ver como que se comporta aqui o template. Então, para cada item, ele vai passar. Aí, ele vai fazer um VIF. Ele vai verificar se é do tipo heading. E ele acaba aqui embaixo, ó. Esse trechinho aqui, ele acaba aqui embaixo. Vamos ver se tem algum objeto escrito heading. Nenhum. Vamos colocar um aqui só para ver? Ó. Então ele coloca um row, se tiver esse atributo. Ele coloca um row. Aí ele coloca um subheader. Uma coluna. Um A e um botão edit. Olha que da hora. Né? Então isso aqui desnecessário, né? Só tá atrapalhando aqui. A gente não tá usando ele, né? Entenderam como é que eu chego nas coisas? Beleza. Que é cada coisa. Eu vou vendo. Aí aqui, ele tem um VElse if. Então, como eu apaguei o VIF, esse aqui virou o VIF agora. Aí ele tá falando assim, ó. Vamos ver, ele começa o VList Group. Vamos procurar o fechamento do VList Group. Tá aqui. Então, o que que ele faz? Ele verifica se tem o atributo children. Então, lá no nosso componente, quem que tem o children? Ó, o label e o more. Só que, por quê? Ele faz um agrupamento, que é isso aqui, ó. Aumenta e diminui, aumenta e diminui, aumenta e diminui. A gente precisa disso? Não. Então, ó, sai fora. Então, já ficou bem mais simples, né? Limpou muito, né? Então, para mim não quebrar esse template, né, eu vou apagar esses dois que tem agrupamento. Eu não preciso. E vou apagar meu heading aqui. Beleza, então, ó, tá funcionando ainda. Show de bola. Agora vamos entender o que que ele faz aqui. Ele continua no v-for, né? Ele pega a chave aqui, o texto. Ele fala que é do tipo link. Aí ele coloca o action e o texto. Ele coloca o ícone no action e no texto. Agora eu vou olhar a documentação do VList. Vamos ver o VList item. Vamos ver se ele tem o atributo aqui, to. Ele tem o atributo to, que é para onde que vai a rota, né? Então aqui no VList item, eu poderia colocar to item to. Aí eu vou ter o ícone e o texto. Então aqui embaixo, ó, eu só preciso colocar o to. Opa, vamos fazer um teste, tá? Fornecedores, né? Tem que colocar a barrinha. Vamos colocar a barrinha. Vamos ver se ele funcionou. Contacts. Ó. Então, eu consigo usar isso. Então, eu posso justamente
fazer uma magiquinha aqui, não posso? Usar esse, em vez de usar esse itens, eu posso usar esse cara aqui, ó. Uhum. Vamos ver. O que eu trouxe aqui, em vez de ser no itens, vou mudar aqui para o router. Aí aqui no é o path, né, que tava os botões. Isso. Path e o nome é name, né? Aqui no text é name. Ó. Tá funcionando. Caralho, velho. Não mudou. Agora fudeu o ícone. Porra. Vamos lá no nosso router para ver. Eu posso colocar um atributo aqui, ó. Icon. MDI home. E aqui, vamos ver se ele já funciona. Ó! Então vamos aproveitar e vamos colocar tudo aqui, ó. Se não tiver, vou colocar aqui. Opa! Aqui. Aqui. Nossa, eu tô oreiudo, velho. Hoje eu tô oreiudo. Beleza. Então todo mundo tá com ícone de home. Vamos ver os ícones que tem aqui. Settings. Vamos colocar os settings para títulos. Nada a ver, mas... Message para fornecedores. History para contas. E pagamentos. Pode ser o keyboard. Ó. Molezinha, né? E agora, o que eu posso fazer aqui? Olha. E ó. Vou deixar só um VBTN aqui. Do tipo icon. Um V icon. MDI user. Será que tem esse? Não tem. Será que tem algum aqui? Vamos deixar aqui um help circle. Beleza. Só para a gente fazer o do usuário depois ali. Então, ó, eu consegui limpar o máximo o que eu precisava, né? Deixar entendível. Sem mexer muito no meu código. Uma coisa que eu falo bastante ainda pro Everton e pro Robério é que o copiar e colar é foda, cara. Copiar e colar é foda. Por quê? Às vezes ele mais te atrapalha do que te ajuda. Então o que é importante? É importante a gente entender o que precisa, né? Pra gente ir na veia. Que nem aqui, ó, dá para melhorar um pouquinho mais. Esse template era porque tinha if, else, if, né? Então aqui, ó, eu já posso eliminar uma tag. Eu só tenho um VLX item aqui, ó. Posso trazer ele para cá e, ó, limpo o template. Continua funcionando. Tem um erro de console aqui, deixa eu recarregar para ver. Ele está falando que drawer... Ah, eu preciso do script, por causa do Esse que eu drawer. ia perguntar, que não tá funcionando sem também. Ah, massa. Eu esqueci do drawer, foi mal. Nu, né? Não. E o que é legal,
se você vir aqui no Beautify, cara, eu prefiro colocar ele em inglês, tá? Mas porque os nomes aqui fica ruim de achar. Não é drawer, é banner. Nem sei como é que É menu? Não é menu, cara. Deixa eu mudar aqui. English. Isso. Banners, não. Navigation. Tem navigation? Ok, navigation drawers. Então, você consegue vir aqui, ó, no Navigation Drawer e ver todas as opções dele. Nem, por exemplo, vou lá no Drawer. O que eu quero que vocês entendam é isso, que o poder está na mão de vocês, ó. Dark. Ficou negão. O que mais que ele tem aqui? Se ele é clipado, se ele fica alinhado. Se é para desativar o Resize Watcher. Quando ele sofre de tamanho, se é para desativar. Né? Então, isso aí é muito da hora. A lista, a mesma coisa. Você vê que ela já vem com o atributo Dense. Vamos lá. Vamos na lista. List. Então, ó, tudo que a lista tem de propriedade está aqui. Ó, Dense. Lowers Max Height of List Tiles. Agora você volta para o português. Para facilitar. Tá na lista, tá? Ah, não tem. Que massa. Tá vendo? Ó, mais um motivo para usar inglês. Mas se eu tirar o dense, ó, a gente já dá para ter uma noção pelo nome, né? Se eu tirar o dense, que é de densidade, ó, ela fica maior. Se eu voltar, fica menorzinho. Então ela fica mais compactada. Que mais? Se ela tem elevação, se ela pode expandir. Vamos usar o flat. Eu gosto dessa propriedade flat na lista, que é para ela ficar mais limpa. Mas não mudou muito. E por aí vai. Então, eu quero que vocês, quando forem usar esse layout pré-pronto, entendam o que é cada componente, né? E tentem usar ele da melhor forma. Que nem no caso, não precisávamos do layout group. Agora, se a gente fosse fazer submenu, precisaria. Né? Aí eu precisaria do template, enfim. Tranquilo? Conseguiram entender como que eu mudei, no caso, o router para incluir o ícone, aproveitar a propriedade aqui, né? E utilizar o componente drawer aqui? Foi tranquilo ou foi muito louco? No começo não tá dando uns erros, mas foi. Negócio diferente, então, né? Pra mim, pelo menos. Sim, é assim. Entende assim, a gente está aprendendo Vue, né? Mas o Vue é só um pedacinho do que vocês vão fazer. O Vuetify e o DevExpress tem o próprio comportamento deles, né? Então, 3 coisas que vocês estão aprendendo. Porque eu achei que a manipulação ia ser feita pelo script, né? Não. Mas, E o pior que o pior, Marlon, sabe por que é? Porque isso aqui é um componente já configurado. A minha ideia é ensinar vocês a usar o Vuetify, por quê? Porque a gente vai construir esses caras aqui. Entende? Essas propriedades que a gente está usando aqui, nós vamos criar. Nós vamos criar elas para poder utilizar para ficar fácil de entender. Aqui, por exemplo, se a gente quiser criar... Você está vendo que a gente está no app.vue, né? Se a gente quiser criar a nossa navegação, é isso aqui, ó.
Vamos supor que eu quero colocar aqui Marlon Menu. Quero criar esse componente Marlon Menu. E ele seja aquele código com algumas propriedades que eu quero colocar. É isso que nós vamos fazer. Entende? Entendi. Então, eu acredito, não sei se vocês vão concordar comigo. Vamos usar os que tem para vocês verem como que usam a propriedade, tá vendo? Usam 2 pontos, faz um for, né? Ativam uma outra propriedade, para depois a gente começar a criar as nossas. Interessante mesmo, ter uma base, né? Tranquilo? Deixa eu perguntar. Você conseguiu fazer todos os... Deixa eu fazer assim. Ctrl A, Ctrl C. Só para a gente manter a mesma linha, eu vou criar um pastbin. Isso. Eu vou mandar isso aqui para vocês. JavaScript. Deixa o app.view todo mundo assim e deixa eu pegar o index. MEB MQ3. 6PG, acho que ele separa maiúsculo e minúsculo. Maiúsculo e minúsculo. E esse aqui é o router view. Fechei o WhatsApp. Beleza. Deu muito trabalho fazer as views? Achei mais de boa que o Draw. Cara, eu nem sei as minhas, velho. Mais de boa. Tá todo mundo funcionando, conseguindo cadastrar? Sim. Não? Não. Tá? Aqui não tá ainda, não. Então peraí. Deixa eu dar adicionado navigation drawer. Git push. Sobe lá. Aí se vocês quiserem copiar, já tá lá. Deixa eu fazer assim. Romper compartilhamento. Vai lá, Marlon, compartilha aí, mostra aí o que não tá funcionando. Uma katana. Não tá cadastrando. Tá dando erro de conexão. Eu não sei se é do Hein? Desliga o Mega lá, que tá cortando sua voz. Não, tô brincando. Só tá cortando. Se puder. Aí, ó. Aff, Maria. Vamos ver, fala aí. De boa aí, velho? Melhorou. De boa. Melhorou, não melhorou, Michel? Melhorou agora, hein? Vai lá. Então, vamos lá. Primeira dica. Então. Sempre o console aberto. Se tiver algum erro, a gente já descobre na lata ali. Vai lá. Tenta acessar o fornecedores, vamos ver. Ou contas.
Ó, ele tá dando erro na requisição. Vai lá em Network. Então, toda vez que der erro, né, você vai procurar no Network. Tá vendo que ele deu 400? Clica ali. Só clica em cima do 400. Ó, ele não achou esse caminho. Sua API tá funcionando, tá em pé? Sim. Inclusive ela tá rodando, funcionando de boa, normal. Então vai lá. Então faz assim. Vai lá no Network de novo, clica com o botão direito em cima do contas aí. Vai Open em New Tab. Olha lá. Você consegue ver o erro na URL? Endereço tá diferente. A API é 8.000. Isso. Então vamos lá no código. Lá no plugins Axis. O Axis que é o responsável por tudo isso aí. Ó, ele tá view, underline app, underline base, no URL, né? Você tem o arquivo .env.local? Não. Cara. Ah, você não deve ter criado. Então copia esse view app base URL aí, só esse nome aí. Você não tem que digitar. Aí dentro da pasta web, lá em cima, né? Tá nela, né? Isso, botão direito em cima dela. Isso. New file. Ponto. Env. Ponto. Local. Isso, dá um enter. Então esse aí é seu arquivo de configuração de variável de ambiente. Você dá um Ctrl V aí, né? Você vai criar uma variável igual o endereço da sua API. Sem espaço, tá? Se não me engano, é esse, né? 2.8.000. 2 pontos. Aí, põe a barrinha no final para dar sorte. Ou não. Ah, não, você está colocando barra lá para chamar barra financeiro, barra. Sim. Meu Deus. Dá uma olhada lá no fornecedores. Sim, fornecedor é URL. Então não precisa da barrinha no final, foi mal. Aí, agora para e sobe o seu servidor. Tem que descer o servidor de novo? Isso. Para ele ler essa variável de ambiente, né? E aí, atualiza lá para gente. Espera esquentar.
69 vai para 68? É, bagulho bugado demais. Agora. Tá vendo ali, ó, os filtros ali? Deixa só o XHR. Daí ele vai mostrar só as requisições Ajax. Ajax. Calma aí que ele tá esquentando. Ó, até funcionou. Não mostrou um saldo ainda. Ah, o saldo já nós vamos. Já nós vamos implementar. Então, bora, para não ficar muito longa a aula. Agora eu vou fazer ao vivo a minha parte, né, que eu não fiz. O meu não tem aqui, ó. Só tem fornecedores. Então, títulos e pagamentos. Então, provavelmente vocês copiaram e colaram, né? E mudaram colunas e Mudamos etc. algumas coisas. É isso aí. É. Então, aula importante. Eu vou criar o componente disso. Para não precisar ficar copiando e colando, né? Então, primeira coisa que eu faço na pasta componentes, eu vou criar aqui, por exemplo, grid barra. Vou criar aqui, eu vou chamar de CRUD, só para facilitar, .view. Então, eu vou colocar aqui um H1, falar meu CRUD componente. E aqui dentro eu vou criar um arquivinho chamado index.js para mim registrar esse componente. Então eu vou importar o view, vou importar o meu CRUD, CRUD.view, e vou registrar ele. View.component, vou chamar de appcrud e feito. Aí o view não lê esse index.js, que aqui é onde eu vou registrar todos os meus componentes. Então eu vou registrar ele lá no main.js. Então eu vou fazer assim, ó, import a pasta components, porque o index ele lê automaticamente. Senão eu teria que colocar barra index.js. Ele lê isso aqui já, o import já faz isso. Então vamos ver se não deu nenhum erro. Ó, tá rodando. E aí, só para a gente ter certeza, lá no contas, eu vou pôr um div aqui para contas, se eu precisar fazer alguma customização, eu vou app CRUD. E aí, já está funcionando lá no contas. Ó. Fornecedores, CRUD componente. Legal, então contas eu deixo fora um pouquinho. Eu vou mexer no CRUD. Então, o CRUD provavelmente eu vou fazer um Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V.
Então, eu só não vou precisar desse div e disso aqui. Vamos atualizar. Olha que da hora. Tá pegando fornecedores. Agora, a construção do componente, eu preciso ver o que é dinâmico. Tudo que for dinâmico, eu vou colocar dentro de props. Vão ser as propriedades que eu vou exportar. Tô ocupado. Então, aqui, ó, a primeira coisa que eu preciso... Oi, filho, o papai tá ocupado aqui. A primeira coisa que eu preciso passar são os itens do formulário. Então, eu posso fazer assim, ó. Olha que da hora. Diz ponto formulário, que vai ser uma propriedade chamada formulário. O tipo dela vai ser object. Não, é array. E o default dela vai retornar uma função com array vazio. Função de array vazio, tá tranquilo? É a mesma coisa que eu fizesse assim, function return, isso aqui. Bota fé. Uma função, uma array function para retornar um array. Então, se eu olhar aqui, ó, tô no fornecedores, né? A hora que eu for adicionar, opa, isso aqui não recarregou. Tô no fornecedor, no contas. Olha lá, tá vazio. Porque não tem o formulário. Beleza. Próxima são as colunas, né? Então, vou colocar aqui diz.colunas. O que é esse diz.colunas? Essa própria. Então, vou colocar aqui colunas. É a mesma coisa. Então, ó, já assumiu as colunas. Aí, o que mais que eu preciso deixar aqui? A URL, né? A URL muda. Massa. Então, vou tirar isso aqui daqui. Então, onde tiver URL, eu vou colocar diz.url. E aqui eu vou criar uma propriedade URL. O type dela vai ser string. Aí uma coisa que eu não coloquei, que nesse caso são todos necessários e obrigatórios, que é required. Então, vou colocar em todas. A partir do momento que eu coloco required, eu tenho erro. Ó. Mas no caso, o default já não é para caso não tenha? É para o default, boa pergunta. É já para mim inicializar esse dado. Né? No caso, eu não posso deixar sem a coluna, porque senão não vai listar nada aqui. Mas... Posso tirar o default, no caso. Entendi. Mas ele vai dar um erro na página da pessoa, né? Isso. Aí ele vai, no caso aqui, se passar, né? Mas no caso não vai passar por causa do required. Tá vendo? Ó? Ele tá avisando que é obrigatório. Então, é um erro tratado, né? Então, vamos lá. Eu só vou aproveitar
Vou deixar o fornecedores aberto e vou no contas. Então, eu preciso de colunas. Preciso de formulário, né? Do URL. E URL. Como a URL é um texto, eu não preciso pôr 2 pontos, né? Lembra disso? Sim. Agora, aqui eu vou colocar um array vazio e um array vazio. Vamos ver como é que ele se comporta. Vou lá em network. Ó, ele já foi lá nas contas. Então, a gente tem o atributo ID, descrição e saldo inicial. Então, ID, descrição, saldo inicial. Salvei. Ó. E aí no formulário eu quero só a descrição e o saldo inicial. Tem que atualizar. Ó. Caramba. Vamos fazer o O teste? formulário tem como colocar as propriedades separadas no formulário para cada um? Calma aí. Vamos colocar que eu tenho R$1.000 no Banco do Brasil. Ó. Já funcionou o CRUD, já. Vou editar o Banco do Brasil aqui. Vou colocar que tem 10 mil. Já está funcionando. Você falou do formulário, tem que colocar separado? Colocar separado, porque uns a gente está tratando como 3 colunas, outros está tratando como 2. Aí, ó. Não. Aí que eu queria chegar. Você tá vendo que tudo você pode customizar? Uhum. Então, ó, Calcante. call count. Então, vamos colocar aqui, ó. Coluna. Quantidade. Campos. Mas ele não é uma propriedade do formulário? Ó, vamos lá. Quantidade de campos, formulário. Ele é do tipo number. E o default dele vai ser 3. Se eu não preencher, ele é 3. Beleza. E aqui, ó. Não, valor. Sim. Diz, ponto, quantidade de formulário. Campos formulário. Isso que é o massa do Vue. Olha que da hora. Vou vir aqui no contas agora. Eu vou colocar esse atributo. Só que eu tenho que converter, né? Igual a 1. Vou atualizar. Ó. Caramba. Você viu que eu consegui converter o edição form call count para uma propriedade que eu expus chamada quantidade de campos formulário. Que loucura, hein? Simples ou não? Simples demais, velho. Então agora, ó, Ctrl A, Ctrl C. Antes eu vou fazer assim, eu vou criar um novo arquivinho. Vou pegar os itens do formulário aqui. Form. É isso. Colunas. São 3. É isso. Ok. Aí. Opa. URL. A URL é facinho. E o número de colunas do formulário.
Fornecedores. Aí, para não ficar essa baianada de código aqui, vamos criar um script, né? Por que no Computed? O valor é computado. Isso. E até mais fácil de digitar. Vou salvar os fornecedores aqui. Olha lá, não trouxe nada. E agora eu vou pegar meu formulário aqui. E vou pegar minhas colunas. Vamos ver. Oxê. Só um segundinho, gente. Rapidinho. Oi, mãe. Oi, amor. Deixa a mãe te falar rapidinho. A boneca comprou as coisas e ela precisou ir na Greenville levar o papi no médico. Tá me ouvindo? Tô. E ela pediu para você passar lá pegar as coisas que tá lá na casa dela com a Brenda, que é a empregada dela. Você pode passar lá para pegar na casa dela? Tá. Então tá. Então você, como se diz, tem que buscar. Eu não sei que horas que a Brenda termina lá a limpeza. Então eu Tá, não sei. agora eu não tô conseguindo. Se eu vou terminar aqui, eu já vou, tá? Eu tô Então tá, meu tô amor. gravando com o pessoal aqui. Então tá. Beijo. Beleza. Quando você for, você me avisa. Tá. Pra mim tentar avisar a Brenda. Tá Tá bom. bom? Beijo. Beijo, Tchau. tchau. Irmão, tá. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, ele... Molezinha, né? Ele deixou eu fixo ali em cima. Tem que colocar chamando a função, né? É ela. Ó, e tá com uma coluna só. Como eu deixei o default 3, massa, né? O default já ficou bom. Ficou ótimo, né? Então agora vamos aproveitar essa estrutura pro contas. Só vamos mudar os nomes, né? Descrição. Não tem nome. E aqui é saldo inicial. Vamos colocar. Não vou colocar caption que ele faz sozinho. Aqui, saldo inicial. E aí nós vamos usar uma validação diferente. Vou deixar required aqui. Descrição é obrigatório. Tudo certo. Vamos tentar salvar. Não validou. Porque... Então, fui lá. Tá validando. Aqui eu vou fazer um negócio diferente. Vou deixar como 3 colunas.
E aí eu vou mostrar um esquema para vocês. Aqui, ó, call span, eu quero que esse aqui seja 2. Das 3 colunas, esse aqui ocupe 2 e esse aqui 1. Ó. Bem melhor, né? E agora, eu vou tratar um erro que não existe aqui, que vocês não viram ainda. Teste, eu vou colocar... nesse caso, como já tinha um valor, ele não... Eu vou fazer assim, deixa eu cancelar. Deixa eu vir aqui na minha API, para tudo, apago o banco de dados. E aí, manage, migrate, manage, create, super user, admin, 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 sobe a API, recarrega aqui, ó, tá tudo em branco. Se eu for adicionar, ó, ABC, ABC, porque não existe nenhum dado para ele saber qual que é o tipo. Se eu for salvar, ó o 400. O que ele está falando? Ó? Não é um número válido. Mas aqui quem fez foi a API, né? Que fez a validação. Isso. Então aqui, ó, no saldo inicial, data type, number. Então se eu vier aqui agora, ó, só o número. e a validação, olha que da hora. Eu tenho uma validação do tipo range, que o min vai ser 0, e o max, por exemplo, pode ser 10. 10 números. Não, valor máximo 10. Ó, aí que da hora. Vou colocar aqui, Banco do Brasil, vai ter R$100. Então, no caso aqui, eu vou deixar que o valor mínimo é 0. Então, se eu tentar salvar, não pode, né? Apesar que deveria, né? Então, não pode ter essa validação, ela só é obrigatória. Só que ainda assim, não curti. Isso aqui, ó, se eu inspecionar ele, se eu vir aqui ó, no View, vou tentar pegar aqui. No caso aqui, esse cara aqui é um text box. DX text box. Eu não quero isso, eu quero que ele seja número. Então aqui, no formulário, eu posso colocar aqui, ó, editor type DX number box. E ele não mudou, mas ele já transformou no editor de número. E aí a gente pode vir aqui, dev extreme JS, vai nos demos, aí aqui em editors number box. Aí vamos na documentação, number box. Aqui é bosta. Number box. Tudo que ele tem de atributo. Mode number. Muda alguma coisa? Não muda nada. Então aqui, ó, no editor options, eu vou ter o mode number.
vier aqui, ele já era para ter começado com 0 aqui. Não sei por que que ele não veio. O que mais que ele tem aqui? Show Clear Button. Vamos ver se está funcionando. Show Clear Button. Com M. N. True. Botões de limpar massa. Eu cheguei até a fechar o contas aqui sem querer. Então fui lá. Ó, já tá funcionando aqui, ó. Show Clear Button. Então, ó, você consegue mudar o tipo do componente dentro do formulário. Através da tag do atributo editor type e do atributo editor option, você coloca as propriedades que você quer, que são essas propriedades aqui. Beleza? Isso aqui é muito importante, porque geralmente a gente mexe no formulário e nas colunas. O resto é meio que padrão, né? Uhum. Então, fechou aqui. Vou fechar. Don't save. E agora eu vou fazer o títulos. Vou copiar o contas. Deixa eu ver. Eu tava com dúvida, porque acho que é no títulos, que ele precisa dos fornecedor e das Aí, contas. massa. Aí, tipo, como é que você faz para ligar tudo isso aí? Porque lá no banco de dados, lá no admin, ele já liga tudo, ele já dá as Já opções. liga, né? Ele faz mágica. Então Vamos cadastrar um aí fornecedor aqui. Galete 059 349 939 50. Vou dar mais um para dar sorte. Michael Douglas. Seu CPF vai ser esse. michael.douglas@gmail.com. MC Douglas. Tá, vamos cadastrar uma conta aqui. Eu tenho uma conta no Banco do Brasil, que ela tem R$1.000. Cara, não gostei dessa forma de editar aqui. Vamos fazer assim. R$2.000, R$20.000. Melhorou, né? Quero. Então vamos colocar aqui, ó, formatadinho. E vou ter uma conta no Santander. Ela tem 50. E aí eu vou cadastrar um título. O título está copiando. Vamos olhar lá na API. O que tem no título? Tem a data, o número de documento. Então vamos para a coluna primeiro. Eu costumo fazer assim, ó. Opa, contas não mexe. Aqui. Data, número, documento. O que mais? Vencimento. Valor fornecedor. Provavelmente eu tenho o ID aqui também, né? A gente copia esses aqui. Vamos adicionar lá. Data. Eu vou já colocar no formato da API, depois eu faço o esquema. 12, hoje é 28? 27? Certo.
2, 3, vencimento 2020, 01, dia 10. Valor R$ 5.000 por fornecedor 1. O que ele respondeu para mim? Ah. E aí colar é o problema da... Aí. 2019, 12, 27, 1, 2, 3, 2020, 01, 10, valor 5.000, fornecedor 1. Aí, como eu tô com preguiça de copiar isso aqui, vou adicionar outro. 3, 2, 1, vencimento pro dia 30, valor de R$ 1.000 por fornecedor 2. Tá, então um monte de coisa aqui pra gente fazer. Vamos começar pela organização, né? Então, tudo é objeto. Então, vou aproveitar e tudo vai ser objeto. Beleza. Aí, só o ID que eu vou copiar esse campo aqui. Não precisar ficar digitando. Tranquilo. A data. Ó, eu tenho um atributo chamado data type. Date. Ó. E se eu for no formulário, ele já formata para mim. Então, data type no vencimento também. Opa. Aqui, tá beleza. O valor, eu vou ter o format, que vai ser o type fixed point, e a precisão dele vai ser 2. E o fornecedor? Fornecedor. Que bosta, hein? Tem que aplicar ele, cara. É, Como é que faz? sei, quebrei cabeça que sim. Ah, eu vou fazer só para vocês ficar puto. Lookup. Vamos olhar a documentação do lookup. Cadê a documentação? Vou lá no data grid. Colunas. Lookup. Oh. Lookup. Abre mais aqui, ó. Olha só que da hora. Ele tem um data source. E aí ele tem o display expression. Que no caso aqui eu quero que mostre o nome. E o display é o value expression. Que eu quero que mostre o ID. E aqui eu vou criar um método get fornecedores. Olha que do mal. Então eu vou criar um método. Methods, né? Que é o get fornecedores. Só deixa eu ver aqui. Eu fiz isso. Peraí. Deu branco. Deu branco, deu branco, deu branco. Vamos. Web. Cadastros. Source.
Meus cidades. Cadê cidades? Ah. Ele retorna store. Ah, massa. Ele retorna um store, que é um array. Aí dentro desse store a gente vai colocar assim, id 1, nome, William. id 2, nome, Michel. Vamos ver. Vixe, deu ruim. Deixa eu atualizar. Deu ruim. Tá com erro. Coloquei o métodos dentro do Computed. Coisa de... Aê! Era caca. Legal, ó, ele trocou. O que ele fez? Ele fez a comparação do ID, né? Porque eu falei aqui, ó, que o valor é o ID e ele mostra o nome, né? Só que eu deixei fixo isso aqui. Pois é, eu ia Então, perguntar sobre isso, porque... Opa, ó. Const data igual dis.axis.get barra financeiro barra fornecedores. Aí aqui eu faço um await e aqui eu mando o data. Será que assim funciona? Aí ele falou assim, ó, unexpected data type. Vamos ver o que ele trouxe no data. Console.log data. Ele trouxe uai. Tem que ser data.id, não? Não. Tá certo. É um array. Vamos ver o que ele fala aqui. Desculpa aqui, deu até vontade de espirrar. Ele não está aceitando fazer isso. Por quê? Porque aqui eu estou chamando um método. Então, agora a gente vai usar uma técnica, esse erro é proposital, tá bom? Ele está falando que ele não aceita isso aqui ser assíncrono para ir lá e buscar, né? Então, a gente vai usar uma técnica bem massa de store. Store? Que porra é essa, né? A gente vai usar o gerenciamento de estado de dados do Vue. Então, aqui, ó, no store index, eu vou criar aqui dentro do atributo state o fornecedores. Você não é aqueles que falam que é o tal do hooks? Não. Não? Não. Hooks são customizadores, né? Isso aqui é gerenciamento de estado mesmo. No caso do React, né? Você vai usar o... Fugiu o nome. Não. Redux. Redux, é esse mesmo. Isso, Redux. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Lá no meu estado, eu falei que eu tenho um state fornecedores. Então aqui eu vou chamar ele dis.store.state fornecedores. Só vou salvar, só para parar de dar erro. Return store, só deixa eu confirmar aqui. O await não faltou? Não, porque ele...
Ele passou options. Store. Uai, meu, você tá loucão? Olha aí. Então deixa eu fazer um teste aqui. Barra financeiro, barra fornecedores. E aqui o data, só para mim ver. Faltou a sync. Aham. É isso mesmo, ele não aceitou. Beleza. Então, o que que eu fiz? Eu transportei a responsabilidade aqui para o Store. Para mim mexer no Store, eu criei um estado, que é uma lista, né? Então, eu preciso mudar essa lista. Para mim mudar a lista, eu não posso mudar lá direto. Eu tenho que ter uma mutação. Então, eu vou criar uma mutação chamada set fornecedores. Depois a gente entra em detalhes de padrões de desenvolvimento. Por enquanto, eu vou fazer assim, tá? Esse set fornecedores, ele vai receber o state e minha lista. Eu só vou falar assim, ó, state.fornecedores é igual a lista. Ok? Por quê? Aqui, eu poderia falar assim, ó, const lista é igual a um array que vai ter o ID 1 com o nome de William e vai ter o array um objeto 2 com o nome de Michael. E aqui eu vou falar assim, dis.store.commit set fornecedores, que é o nome do método que eu criei aqui. Ele vai passar essa lista. Faltou 2 pontos aqui. O que mais? List. Olha lá, ó. Tá funcionando. Eu setei esse valor. Só que eu quero pegar ele da API agora. Então, para mim pegar ele da API, eu vou usar o Actions. Eu faço assim um load fornecedores. O que ele vai receber? Um parâmetro chamado context. E ele vai receber só o context. E aqui eu vou precisar importar o meu Axis. Lá do plugins, barra Axis. Então aqui eu vou retornar o Axios. Não, mentira, não vou retornar não. Primeiro eu vou falar assim, const data é igual, vou colocar um async aqui para facilitar, await Axios que eu importei, .get barra financeiro barra fornecedores. Beleza. Dentro do context, eu tenho o commit. Então, eu vou falar lá. Context.commit. Esse método aqui. Vou passar meu data. E vou retornar esse data aqui, só para ter um retorno no método.
Aqui, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso, no Mounted, quando montar a página, eu disparar a minha ação para carregar os fornecedores. Store.dispatch. Esses nomes são feios, não é culpa minha, tá? Vou chamar o load fornecedores. Ele vai lá na API e vai trazer os fornecedores. Então, ó, vamos no network. O que ele fez? Ele carregou os fornecedores e os títulos. Ele só não mostrou ainda. Provavelmente algum erro na minha action. Certo. Aí só para ter certeza que está funcionando, eu vou colocar esse cara aqui. Eu vou tirar o disk. Tá trazendo. Ah, ele só precisava recarregar. Tá certo. É que eu coloquei no mounted e quando ele dá o refresh, ele não faz um mounted de novo. Quando ele só recarrega sozinho, né? Oxi. Ali não era. Volta ali no código, por favor. Aí, ó. Pegou. Eu poderia. Vamos ver se ele vai aceitar. Assim que. Fazer um await aqui. Olha, ele carregou o fornecedor. Só que ele não mostra. E ele dá o erro. Olha lá. Ele não aceita ser assim. Foda, né? Mas. Ó. Funcionando. Então, como funciona? O lookup. Ele precisa de uma fonte de dados. Já que está dessa forma, eu não preciso nem fazer isso. Eu posso fazer assim direto. Ó. Deixa eu só voltar aqui. Ó, ele vai funcionar. Só que eu vou fazer um negócio aqui para a gente finalizar. Ó, Python manage shell plus. Deixa eu fazer assim, rapidão. ppm install Django extensions. Deixa eu confirmar aqui. Esse Django extensions é um facilitador, tá? Ele vai adicionar um monte de funcionalidade no Django. Extensions, tá certo. E aí instala lá no settings. Coloca aqui nos apps. Django extensions. E só para me facilitar, pp install Jupyter. Só para vocês verem visualmente. O que eu quero dizer e o que é muito comum, o porquê do que eu vou fazer. Então aqui eu falo assim. Aqui não, aqui. Manage shell
plus menos notebook. Depois eu ensino vocês a fazerem isso. Aqui, ó, eu vou falar assim, o fornecedor, ele precisa de um nome, ele precisa de um CPF, vou colocar aqui, e ele precisa de um e-mail, né? Estão me ouvindo? Sim, ó, tô ouvindo. Fornecedor@email.com. Tá, eu vou fazer um for de 5.000 fornecedores. Não, só 1.000 já tá ótimo. Aí eu vou fazer assim, fornecedor. Ele vai ter o nome de nome e o I, o CPF. Eu só estou concatenando, tá? Para não repetir. CPF e o I e o e-mail. O e-mail eu vou fazer assim. Esse F na frente é do quê? String function. No JavaScript é o template literal, para a gente concatenar texto ou variável dentro da string. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar 1.000 fornecedores. Ele deu erro. É CPF _ CNPJ. Aí o que ele falou? Hã? É doido? Vamos ver se assim ele passa. Esse é novo. Então vamos fazer assim. Lista append tem um monte de fornecedor. Aí eu vou fazer assim, fornecedor.object.book create lista. É doido? Deixa eu ver esse erro. Esse erro é novo. Olha. Será que é uma variável de ambiente do settings? Eles implementaram a sync e a await. Deixa eu fazer assim. Tem aqui kernel restarting clear output. Não é isso.
Cara, que cuzão. Será que... Deixa eu parar isso aqui. Copiar esse código aqui. Eu já tentei usar muito esse junto, cara. Nunca consegui isso, né? Não, mas ele é molezinha. É que o Django tá atualizado, velho. Aí. É um bug no Jupyter. Tá. Fornecer. Eu parei aqui. Tá. Vou vir aqui na web, fornecedores. Olha lá, ó. Tem 1.002 fornecedores. Agora, vou no títulos. Vou adicionar aqui, ó. Dá um refresh. Títulos. Ó, travou. Chegou a travar. Tem muitos fornecedores. Entende? Tá louco, mano. É por Massa isso, demais, né? que a gente usa o store diz.get fornecedores. E aqui eu coloco ele. Aí eu tenho um atributo chamado paginate, que ele vai paginar esses fornecedores. Então, ó, fui lá no títulos. Ele carregou. E aí, vou dar um maisinho. Olha como é que ele abre rapidinho. Olha a barrinha de rolagem dele. Tá pequenininha. Ela vai crescendo. Ó. Conforme eu vou rodando, ela vai crescendo. Ela vai pegando, ele carrega para a memória e vai mostrando proporcional. Então, por isso, desculpa... Eita. Meu notebook tá doido. Emocionou, foi muita coisa. Não, é por isso que eu uso o método aqui. Não uso direto. Beleza? Aí só tem mais um macete para finalizar. Aqui, se eu tentar criar um novo título, ele vai dar um erro. Vencimento, vou colocar dia 31, valor de 10 mil reais para o fornecedor 3. Ele não deu erro. Olha só que safado. Porque meu notebook está no padrão americano, tá? Mas ele não manda nesse formato. Então, a gente precisa configurar isso no formulário. Nas datas, eu vou até pegar uma colinha aqui. Views, não, pode ser. Nenhuma dessas aqui vai ter. Vamos... Uma pecuária. Views. Movimentos. Aqui, tem data. Ó. Dentro da data, a gente vai criar no Editor Options um Date Serialize Format, que é o formato de serialização da data. Então, eu tenho que forçar ele a ser de ano, mês, dia, dia, com tracinho, que é o padrão que a API aceita. Então, eu preciso disso aqui. No meu caso, como o notebook está com padrão americano de data aqui, ele fica de boa. No caso de vocês ou qualquer outro usuário, ele não daria certo. Então, faltou isso. Aqui a gente precisa colocar aqui o Editor Options,
Formate type fixed point precision 2 e a única coisa que vai estar faltando aqui são validation rules, que é um array type required message aqui também é, o valor também é e o fornecedor também é. O número de documento não é. Então, vencimento. O vencimento obrigatório. O valor obrigatório. E o fornecedor. Copiar e colar atrapalha. Deu tudo certo. Tá validando. Vamos cadastrar mais um para dar sorte. Deu 400 porque o número de documento é obrigatório também. Tudo obrigatório nessa vida. Uhum. Beleza. Pra dar sorte. E tá feito. Moçada. Opa. Tarefa. Ó o tanto de coisa que eu mexi. Deixa eu vir aqui. Ponto. Git status. Git push. Tarefa. Criar os componentes. Transformar todo mundo em componente. E fazer o CRUD de pagamento. Beleza. Tranquilo? Ou não tanto? É. O CRUD de pagamento para usar a mesma estrutura no caso, só mudar o que for mudado nos outros. Ou a gente tem que fazer alguma coisa diferente? Isso. Aí depois a gente vai adicionar os botões aqui para fazer baixa, enfim. Por enquanto, faço o CRUD de pagamento. Beleza. Quero tudo componentizado, hein? Aí depois a gente vai passar organizando esse cara aqui. Tá vendo que ele já ficou grande, né? Já paginou sozinho aqui. Só que eu não tô tendo controle nenhum sobre isso. E a gente vai dar uma organizada. Aí tá tranquilo para amanhã, né? Tá? Pra mim tá, não sei. Pela manhã. Amanhã pela manhã, né? Eu acho assim, o que foi visto diferente hoje? A gente componentizou, lógico, né? Mas isso aqui vocês meio que já estavam ligados.
E a gente acabou utilizando o store, né, que é de diferente. Então amanhã a gente dá uma revisada como que funciona o store, como que a gente usa o store no modo profissional mesmo. Isso aqui tá bem porcão, tá? E aí depois a gente vai para corrigir a tarefa e fazer umas melhorias no nosso componente. O legal do componente é que se eu mudar alguma coisa aqui, ele vai mudar para todos. Por exemplo, ó, rapidinho, antes de finalizar, ó, aqui tá do tamanho, aqui tá de outro, aqui tá de outro, aqui tá de outro, né? Aí eu vou lá no meu componente e vou falar aqui o height dele vai ser 500. Eu acho que eu escrevi height errado. Acho que é assim. Olha lá, ó. 500, 500, 500, 500. Entendeu por que que é da hora isso? Padrão, né, cara? Padrão. Então, deixa eu tirar isso aqui daqui, que não tá valendo. Então, tarefinha para amanhã vocês já têm. Já vou subir o vídeo, se vocês precisarem revisar. E até amanhã. Até.